Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, né? Mais um vídeo, estamos aqui com muita alegria. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aí, né, visualizando os nossos vídeos, compartilhando, né, nos ajudando a divulgar essa verdade que não é a minha verdade, né, mas é a verdade da igreja, é a verdade de Deus, é o projeto de Deus para cada um de nós. Bom, então esse é o nosso terceiro vídeo. Vamos falar hoje sobre corpo e alma. Né, estamos falando aí sobre o documento Humanae Vitae, onde vai falar, né, da vida humana, as nossas responsabilidades enquanto casais, enquanto relacionamentos. E no vídeo passado, né, no primeiro vídeo, aliás, nós fizemos uma breve introdução do Humanae Vitae, né, o contexto do documento. No segundo vídeo nós fizemos então um resgate a esse amor, a essa característica que cada um de nós trazemos inata em nós, que é o amor, essa característica, né, da Trindade. E aí hoje então, né, a partir dessa compreensão, né, que somos chamados a amar e entendendo que o nosso corpo não tem razão de ser somente em nós, né, nós precisamos do outro para vivermos esse relacionamento, para viver essa vocação. Nós então precisamos entender também que somos um ser composto de corpo e alma, ou seja, duas realidades em um só corpo, ou seja, né, corpo e alma somente no corpo. Não somos duas coisas separadas, né? Então, somos esses seres, né, que temos essa unificação de corpo e alma. Duas realidades dependentes, porém sustentadas no próprio corpo. O corpo não é um mero veículo para a nossa alma, né? O corpo nos faz ser pessoas, né? Os animais só têm corpo. Nós, seres humanos, temos corpo e alma. E esse corpo e essa alma, né, mais especificamente a alma, vai nos fazer ser pessoas, seres humanos. Isso é fácil da gente entender, né? Porque às vezes cria-se um pouco de confusão. Isso é muito fácil da gente entender com um exemplo também muito tranquilo, né? Eu encontro uma pessoa na rua, eu não falo, eu encontrei um corpo, né? Eu encontrei com tal pessoa. Ou seja, na nossa própria fala, nós já exemplificamos que nós somos corpo e alma. Não somos somente alma, não somos somente corpo. E isso vai fazer uma diferença muito grande quando temos esse entendimento. Esse é o nosso objetivo do vídeo de hoje, né? Fazer entender essa formação de corpo e alma para que a gente possa se relacionar melhor, se entender melhor. Isso nos faz refletir que qualquer ato humano ele vai ter um reflexo no corpo e na alma. Ou seja, um outro exemplo também muito fácil de a gente entender, né? Se eu tenho um ato de agressão com uma pessoa, eu vou agredir o corpo daquela pessoa, mas também vou agredir a alma. Eu vou deixar também uma ferida na alma daquela pessoa, né? Nos nossos relacionamentos, né? Há um relacionamento que acabou, enfim, por qualquer motivo. Eu vou deixar uma marca no corpo, mas também eu vou deixar uma marca na alma daquela pessoa, né? Aquela pessoa vai ficar, às vezes, triste, para baixo, né? Você vai ver que o corpo já vai demonstrar isso, mas a alma daquela pessoa também vai ficar ferida. Então, é um outro exemplo também que a gente entende, né, que nós somos corpo e alma. O animal não tem alma, então ele não fica triste, né? Quantas vezes a gente vê aí na TV o mundo animal, né? Geralmente o macho, né, predominante ali naquela região, chega um outro para desafiar e aí ele perde ou ele ganha. O perdedor vai embora e pronto, acabou. Não fica uma ferida na alma daquele animal, né? O corpo fica machucado, que geralmente tem uma briga, né? Ele vai sair ferido e tal, mas ele não tem uma alma, a alma dele não vai ficar ferida, ele vai embora e pronto. Nós, seres humanos, não. Então, qualquer ato humano, seja ele bom ou ruim, né? Seja um presente, você dá um presente para uma pessoa, ela vai ficar, né, toda feliz, alegre, o corpo vai mostrar isso e também vai fazer, também levantar ainda mais a autoestima daquela pessoa, né? Poxa, ela lembrou de mim, ele lembrou de mim, né? Então, isso é importante, né? Qualquer ato humano vai deixar essa marca no nosso corpo e na nossa alma. Então, isso é importantíssimo a gente entender isso, né?
porque nos nossos relacionamentos a gente às vezes acaba ferindo muito as pessoas, mas a gente não entende, né, que a gente está... às vezes a gente fala, né, alguma coisa só da boca para fora, às vezes a gente não agride fisicamente, mas a gente está deixando, de alguma forma, uma marca no corpo, uma marca na alma daquela pessoa. E as feridas do corpo, né, claro, elas cicatrizam e saram e não vai ficar, às vezes, nenhuma marca, mas na alma não. A alma, para curar a ferida da alma, isso demanda muito mais tempo, né? Daí a dificuldade que nós temos de perdoar, né, aqueles atos que nos ferem, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos nos policiar, justamente porque as feridas da alma, elas são muito mais difíceis de ser cicatrizadas. Então, o nosso corpo vai ter um fim. Qual é o fim desse nosso corpo, então? É cumprir exatamente aquilo que a gente colocou na primeira aula, né? O nosso corpo vai ter esse papel de cumprir essa vocação profunda de ser imagem e semelhança de Deus, né? Expressando esse amor, essa característica que é da Trindade Santa. Então, o nosso corpo, ele não é só, né, esse veículo para aprisionar a alma. Não, de forma nenhuma. É através do nosso corpo que nós vamos expressar essa nossa vocação, expressar o nosso desejo de relacionamento a partir da nossa vocação primeira, que é chamado a amar. E é interessante lembrar que, seja na vocação matrimonial, seja na vocação celibatária ou qualquer outra vocação, o corpo vai ter esse mesmo fim, né? Na vocação matrimonial, é através do nosso corpo que nós vamos proteger, que nós vamos buscar através do trabalho, né, trazer o sustento para nossa casa. Ou seja, é o nosso corpo que vai ser então esse veículo de doação para trazer um bem-estar para a nossa família, para os filhos, para a esposa ou para o esposo, né? E o celibatário é a mesma coisa, né? Olha os nossos padres aí se doando, né, por inteiro, às vezes, né, ficam até doentes de tanto, né, trabalho, enfim, de tantas obrigações, mas, ou seja, o corpo também se doando, né, para o bem do outro, para o bem do próximo, né? Ou seja, vivenciando essa vocação de doação. É através do corpo, então, que nós vamos expressar essa vocação de amar e de ser imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. É sempre importante a gente recorrer aos documentos da Igreja, né, para a gente não viver do nosso achismo, né? Então, no número 365 e 366, olha que interessante. A unidade da alma e do corpo é tão profunda que se deve considerar a alma como forma do corpo. Ou seja, é graças à alma espiritual que o corpo constituído de matéria é um corpo humano e vivo. Ou seja, aquilo que eu falei, os animais não têm alma, né? Então, o que nos faz tornar seres humanos é justamente a nossa alma, habitada no nosso corpo. O espírito é a matéria do homem, e a matéria do homem não são duas naturezas unidas, mas a união deles forma uma única natureza. É o que a gente também já comentou no início desse vídeo, né? No número 366, olha o que diz. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Olha o que está dizendo o Catecismo da Igreja Católica. A Igreja ensina que cada alma espiritual é diretamente criada por Deus. Ou seja, no momento da fecundação, nós, pais e mães, casados, com o sacramento do matrimônio, né, temos a capacidade, temos o dom dado por Deus de criar o corpo. E Deus, naquele momento da fecundação, então, cria a alma. Só que, continua, não é produzido, né, dizendo, a alma é produzida por Deus. Não é produzida pelos pais. E a alma é imortal. Ela não perece quando da separação do corpo na morte.
e se unirá novamente ao corpo na ressurreição final. Ou seja, como eu dizia, né, olha que coisa linda que nós podemos entender, né? A nossa cooperação, a nossa colaboração na criação, na continuação da criação do universo. Ou seja, no momento da fecundação, homem e mulher têm a capacidade de formar o corpo, de criar o corpo, e Deus naquele momento então cria mais uma alma, ou seja, colaborando diretamente com Deus para a sua criação, né? Isso é extremamente importante, né? É extremamente interessante a gente perceber como somos importantes. Ou seja, aqui a gente já percebe um valor extraordinário do ato sexual. E olha o que virou o ato sexual hoje, né? Bom, então, o que vai acontecer? Né? Infelizmente, hoje nós temos aqueles dois extremos. Temos aqueles que vão valorizar o corpo e esquecer da alma, e temos aqueles que querem viver como anjos, valorizando a alma e esquecendo do corpo. Os dois extremos estão errados, estão equivocados. É claro que cuidar do corpo é importante, né? Cuidar da saúde é importante, mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo e a nossa alma precisam viver um sadio equilíbrio, porque senão um vai sobressaltar sobre o outro e aí a gente vai viver esse desequilíbrio. Se eu exalto demais o corpo, eu menosprezo a minha alma, eu esqueço das coisas que me levam para o céu. Ou seja, eu vou ser uma pessoa utilitarista, né? Que vai se aproximar do outro apenas para que o outro te satisfaça. O outro é apenas um sinal, um objeto de satisfação pessoal. E aí eu esqueço, né, daquele chamado primeiro ao amor, eu esqueço então da minha alma e esqueço então de buscar essa minha vocação, de buscar as coisas que me levam para o alto. E o outro extremo também, né? Eu quero viver como anjo, e aí então eu menosprezo todos os meus sentimentos, eu menosprezo todos os meus instintos, ou seja, vou viver como anjo. Também está errado, né? Porque o corpo, como nós vimos aqui, é através do corpo que nós vamos viver essa vocação de ser imagem e semelhança de Deus. E eu não posso menosprezar tudo aquilo que é corpóreo, né? Porque tudo foi criado por Deus, tudo foi dado, né? Foi presente de Deus, como vimos no vídeo passado. Então, precisamos viver este justo equilíbrio de corpo e alma, dando a devida importância para cada um e percebendo que essa complementação dos dois nos fazem seres humanos capazes de vivenciar esse amor, vivenciar essa vocação da qual nós somos chamados, né? O mais importante aqui da gente entender é justamente isso, né? Que nós somos formados corpo e alma, que os dois precisam ser vividos em equilíbrio, nenhum é mais importante do que o outro, e é através do corpo e da alma, da vivência desse equilíbrio, é que nós vamos ter a capacidade de nos relacionarmos perfeitamente de acordo com o propósito de Deus. Então, nós não podemos viver essa tensão, né? Até no paraíso, Adão e Eva então vivia esse devido equilíbrio. Aí com o pecado original entrou essa guerra dentro de nós mesmos, tentando ver quem é melhor, quem né? O corpo me diz que eu preciso viver as minhas vontades, satisfazer os meus desejos, mas a minha alma então também me diz, não, calma aí, você é algo melhor, você precisa ser melhor. Ou seja, né, para nós mais velhos um pouco, é aquela verdadeira história dos dois anjinhos, né? O anjinho do bem e do mal, falando no seu ouvido ali o que você tem que fazer. Não, vai lá, pega ele. Não, não vai, você é filho de Deus, você é imagem de Deus. Então, é um pouco disso, né? Essa guerra interna. E aí nós precisamos então buscar esse equilíbrio, né, para que a gente possa viver bem os nossos relacionamentos e não fugir daquilo que é a vontade de Deus. Então, quero encerrar, como sempre, né, com uma frase do Papa Bento XVI, que ele diz o seguinte, né, não somos um conjunto de regras e proibições, somos um projeto fascinante de vida. Ou seja, eu não sou, eu não posso isso, não pode aquilo, não. Nós somos um projeto fascinante, né, de vida, que Deus nos quis assim.
Então, obrigado mais uma vez pela sua atenção, compartilhe o nosso vídeo, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, né? Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aí o seu like, de acionar o sininho para que você não perca, né, essa sequência de formação, porque o tempo, como eu falei, é muito curto, mas a gente está tentando deixar aqui, né, um vídeo muito objetivo, muito claro, para você então começar a entender um pouco melhor o nosso chamado a esse amor, o chamado a vivermos verdadeiramente o projeto de Deus para cada um de nós. Né? Muito obrigado e que Nossa Senhora interceda por nós para que a gente possa viver bem este projeto de Deus.